Vamos abrir a escritura em Gálatas capítulo 5. Nós estamos aqui abordando a questão do andar no Espírito. Começamos semana passada a falar de uma maneira um pouco mais específica acerca deste ponto da fé cristã, andar no Espírito, acerca deste ponto da doutrina cristã, da experiência cristã. Embora nós saibamos que se trata de um aspecto extremamente sensível, porque poucos entendem o significado de andar no Espírito e poucos conseguem compreender na prática como andar no Espírito para que nos livremos então dessas obras da carne que são pecaminosas, né? Antes de tudo, eu quero apenas ressaltar, e eu tenho feito isso com muita frequência, até porque eu acredito que é o cerne, acho que é o ponto nevrálgico mesmo do entendimento. Quero advertir os irmãos, eu descendo hoje pela manhã para ir à padaria, vi o porteiro lendo a Bíblia, né? Eu não sei por qual motivo, eu vi aquela cena, e o que parecia para mim que deveria ser uma cena agradável, poxa, uma pessoa no trabalho cedo lendo a Escritura é uma coisa bonita, né? Mas logo me veio um sentimento assim interior de uma piedade, não sei bem explicar que sentimento era esse. O que eu sabia de fato era que eu pensava, a pessoa ali com a Escritura aberta, tanto interesse às vezes, buscando tal, mas quando falta o entendimento da Bíblia Sagrada, da função da Bíblia Sagrada, dos seus objetivos, de como funciona o pensamento de Deus revelado na Bíblia Sagrada, quando isso falta, acontece como aconteceu com os judeus, tendo eles um conhecimento tão grande das Escrituras, enquanto Escritura, enquanto livro sagrado, eles perderam o alvo, porque essas Escrituras testificam de Cristo, e de repente então eles mataram Cristo para ficar com as Escrituras. E o pior é que eles mataram a Cristo em nome das Escrituras. Eles crucificaram a Cristo baseado no que diz a Escritura. Ou seja, eles encontravam todo um fundamento teológico para poder crucificar aquele que se fazia igual a Deus. Na verdade, segundo eles declararam, a grande verdade que Cristo teria ferido, que justificasse a crucificação dele, era o fato de Jesus afirmar ser o Filho de Deus, porque ao fazer isso ele fazia-se semelhante a Deus, fazia-se igual a Deus. Então essa foi a justificativa. Então quando se aproxima da Escritura e você perde, você não compreende a função da Bíblia, você, ao invés de agradar a Deus, você consegue fazer, na verdade, construir um grande monstro que destrói a sua vida. Há um texto de João, em João capítulo 5, no versículo 39 e 40, que eu acredito que é um texto revelador. Eu já disse esse texto na conferência, na última, também devo ter me referido umas 2 ou 3 vezes depois disso, mas eu quero trazer de novo à lembrança esse texto, porque é um texto fundamental, é um texto divisor de águas. Se você compreender esse texto de João capítulo 5, ou as palavras de Jesus em João capítulo 5, versículos 39 e 40, é possível que a sua visão minimamente tenha uma mudança significativa. Ficou um pouco estranho, né? Minimamente significativa, parece que é pequeno, porém grande, né? Mas é verdade, porque por menor que a sua visão tenha essa mudança, por menor que seja essa mudança, pelo fato de ser um ponto crucial, já é muito significativo para você compreender o restante das Escrituras. Rapidamente, deixa marcadinho aí em Gálatas, eu me lembrei agora desse texto e quero que os irmãos façam a verificação comigo. E eu queria muito que os irmãos entendessem essa visão das Escrituras. Na verdade, eu preciso muito, meu grande desafio é que esta igreja, pelo menos essa igreja, porque se outros não entenderem, né? Mas se esta igreja entender, já terei ganhado muito. Agora, às vezes a gente fala, prega, explica, mas depois de tanto tempo, ainda tem pessoas que estão confusas, pessoas que ainda estão atribuladas com muitas coisas.
Veja o que diz aqui, capítulo 5 de João, versículo 39. Diz assim, olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Essa é a primeira parte. A primeira parte do versículo traz duas ideias. A primeira, na verdade, são duas afirmações. Aqui, diferentemente do que muitos pensam, não existe aqui nenhuma ordem. Por incrível que pareça, há doutores em teologia, de segmentos diversos, que entendem esse texto como se Jesus estivesse ordenando que as pessoas devessem examinar, como que ele dissesse, olha, vocês devem examinar as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna. Então Jesus nem ordena que se examine e nem afirma que nela tem. Ele disse, vocês examinam as Escrituras, porque como a Bíblia usa um vocabulário um tanto mais erudito, então vai usar a segunda pessoa do plural, não é? Quando ele diz, vós examinais, é como que eu dissesse, eu examino. Eu estou afirmando ou ordenando? Eu examino. Estou afirmando ou estou ordenando? Eu examino. Tu examinas. Ele examina. Nós examinamos, vós examinais. Então ele está afirmando, vós examinais. Vamos colocar então numa linguagem um pouco mais coloquial, para que ninguém tenha nenhuma dúvida. Ele está dizendo, vocês examinam as Escrituras. Vocês têm o hábito de examinar as Escrituras. Sabe por que vocês examinam? Ele diz, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Aqui está o grande erro da religião judaica, e que hoje também é um dos grandes, se não o maior erro da religião chamada cristianismo. Porque há um exame da Bíblia, porque há uma falsa compreensão acerca da função da Escritura. As pessoas vão à Escritura, elas examinam a Escritura, porque elas acreditam, elas têm um falso julgamento, um falso juízo, ou um juízo equivocado, pensando que ao encontrar na Escritura mandamentos, estatutos, leis, regulamentos, praticando isso, eles terão vida eterna. Isto é um grande engano. Agora, ao mesmo tempo, afirmar isso é uma coisa muito forte. Os irmãos não acham? Vai dizer para um crente, para você ver como que ele vai te tacar tantas pedras. Mas são palavras de Jesus. Ele está dizendo, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Aqui há uma palavra de repreensão e uma palavra de correção, dentro de um capítulo em que Jesus entra em profunda discussão com os líderes da religião judaica em razão do sábado do sétimo dia. Se os irmãos começarem a ler a partir do capítulo 5, ou melhor, do versículo 1 do capítulo 5, vão perceber que toda essa discussão, esse debate entre Cristo e os judeus se deu em razão de Jesus ter curado um homem em dia de sábado. Então Jesus está dizendo, depois dessa longa discussão, olha, vocês examinam, é um fato. Agora, vocês examinam por quê? Por que vocês examinam as Escrituras? Por que vocês leem as Escrituras? Por que vocês estudam as Escrituras? Aí o próprio Jesus fala e responde, porque vocês julgam que neste exame vocês obterão vida eterna. É como alguém pensar que a simples leitura da Bíblia lhe acrescentará alguma coisa. Sabe o que tem acontecido com a maioria, ou com todos que procuram a Escritura, todos que se aproximam da Escritura, todos que tomam a Escritura desse ponto de vista, como quem julga que aqui, neste livro, tem a vida eterna? Sabe o que acontece com todos? Eles fazem as piores religiões. As piores religiões. Porque cada um vai procurar estabelecer uma moral própria do seu segmento. De maneira que mesmo dentro da religião chamada cristianismo, não existe uma moral e uma ética comum a todos. Agora há pouco o Tiago me falava que ele foi numa congregação em tal lugar, e alguém que nem sequer participava daquela comunidade, mas queria que ele tirasse o boné da cabeça para participar da reunião. É uma moral, ou que seja uma ética própria de algum segmento.
Mas isso é o de menos. Isso é o de menos. O pior é quando você começa não somente a determinar usos e costumes a partir da Escritura, e você então começa a perseguir as pessoas. Pastor, você acredita que eu não persigo ninguém? Tudo bem que eu não concordo muito com muitas coisas, mas perseguir eu não persigo. Ora, mas o que você acha que é perseguir? Senão quando você usa a sua língua para fazer uma crítica severa contra um servo que não é seu. O servo, a Bíblia própria diz, o servo é servo alheio, é servo de Cristo. Eu não sou servo de nenhum de vocês, e nenhum de vocês é servo meu. Então não pode haver o assenhoramento de um sobre o outro. Não pode haver o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, quando diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Não pode haver isso. Nós vamos ficar com quantos anos de crente nas costas, sem aprender um princípio básico, fundamental. Uma coisa que parece tão simples, mas que é capaz de fazer você ficar privado da graça de Deus. Não que Deus te prive da sua graça, mas é você próprio com a sua conduta que se priva dessa graça divina. Porque o seu coração, ele fica totalmente selado contra todo tipo de comunhão, porque você começa a medir as pessoas. Então esse medir impede no seu próprio juízo da comunhão. Porque logo você diz que o outro não tem condições ou está numa condição inferior à sua. Então, nesse primeiro ponto aqui de João capítulo 5, Jesus faz duas afirmações. A primeira é que os judeus examinavam as Escrituras. A segunda é que eles faziam isso porque julgavam que fazendo isso eles tinham o quê? Vida eterna. Mas não tem. Aí Jesus começa a fazer a correção no versículo ainda 39, na outra parte. E são elas mesmas, agora ele está afirmando, que testificam de mim. Aí eu pergunto para os irmãos, pega a sua Bíblia na sua mão, por gentileza. Vocês examinam este livro? Creio que sim. Em maior ou menor medida, nem que seja para procurar onde é que está o Salmo 23, você deve ter pego algum dia, né? Está o Salmo 23 aqui, deixa eu ver se eu encontro. Enfim. Agora eu pergunto, por que vocês fazem isso? Já observou que quando o cristão, o crente, ele toma a Bíblia pelo mero exame para se constituir das suas letras, ele se torna um crente orgulhoso? Já notaram isso ou não? Ele se torna orgulhoso. Primeiro porque ele se sente detentor do conhecimento, da verdade. Segundo que agora ele olha para todos com um desprezo, porque esses outros não têm o mesmo caminhar, o mesmo andar, de acordo com a sua santidade estabelecida a partir da sua compreensão e interpretação particular da Bíblia. As pessoas dizem assim que a Bíblia é um livro tão complexo que não é possível que haja uma única interpretação. Eu digo que sim, primeiramente é fiado no fato de que a Escritura, ela se interpreta a si mesma. Então eu não posso interpretar a Escritura, eu tenho que ler a Escritura e permitir que ela própria se interprete. E segundo, porque toda a Escritura, ela é um testemunho de uma pessoa. Portanto, você não pode interpretar a Escritura tendo a Escritura como um fim em si mesma. Porque se Jesus disse, e são as Escrituras que dão testemunho de mim, então você vai ter que ter Cristo como sendo a sua chave de interpretação. Porque elas são mero testemunho de uma pessoa. Eu pergunto, o que é maior, a pessoa ou o testemunho? A pessoa. Aí mata-se a Cristo e fica com o seu suposto, com o seu testemunho, que é tomado por ignorância, como se fosse um livro de conduta, de moral, de ética, que a partir do seu cumprimento você alcança a vida eterna. Jesus continua dizendo, portanto, versículo 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. E aí ele deixou claro que a vida não está nas Escrituras. Ele diz lá em cima, no 39, vocês examinam porque vocês julgam é mesmo que vocês pensam que nelas, as Escrituras, tem a vida eterna.
E aí ele diz: mas não tem, porque a vida eterna está em mim. Então vocês vão à Escritura, tendo a Escritura como um fim em si mesma, julgando ter nela a vida eterna. E o pior, porque vocês erraram o objetivo da Escritura, vocês então agora não sabem que ela dá um testemunho de mim. Porque se é um fato que ela dá testemunho de Cristo, todos quantos a ela se dirigem, devem dirigir-se, portanto, a Cristo. Eu vou à Escritura indireta, ou melhor, diretamente, para que eu então compreenda a pessoa de Cristo. E compreendendo a pessoa de Cristo, eu vou a Cristo para ter vida nele e não nos meros ensinamentos. Os irmãos entenderam isso? Sim ou não? Então, voltando agora para Gálatas capítulo 6, nós demonstramos isso, que eu acabei de advertir os irmãos aqui, de demonstrar no Evangelho de João, quando nós demonstramos o quê? Que a vida cristã, e aqui eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, me escute, mas escute com o seu coração na mão. A vida cristã não é vivida por usos e costumes. Nós gastamos toda uma reunião, toda uma mensagem, salvo engano, há 3 semanas, para ler Colossenses capítulo 2, em que Paulo diz claramente: se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, como não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e costumes de homens, ou preceitos e doutrinas de homens. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de rigor ascético, todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade. Usos e costumes não têm valor algum. Você tem coragem de falar isso? Você crê no seu coração? Você pode ter todos os usos e costumes, não toques nisso, não proves aquilo outro, não mexa, não faça, não. Entretanto, quando você precisa do poder para vencer o pecado, você não terá. Aquelas roupas, aquelas comidas, aquelas bebidas, ou apropriadas, ou que você tenha feito abstinência, não importa se você usou para santificação, ou se você se absteve para santificação, mas o abster-se ou apropriar-se dessas coisas não dão o poder, elas criam apenas uma aparência de santidade, elas te enganam, porque você vai ter a sensação, uma impressão de que você está adequado, quando você está atolado até o pescoço numa areia movediça sem saída. Então o apóstolo Paulo, ele desconstrói essa ideia de que se deve viver a vida cristã em Gálatas 2 por usos e costumes, ou melhor, em Colossenses 2 ele diz que não se vive por usos e costumes, e em Gálatas 5, ou em Gálatas, toda essa epístola, ele diz que não se vive por meio de lei. O próprio Deus não deu a lei à sua igreja, por mais que a lei de Deus, sendo de Deus, deve ser uma lei boa, não é? Certo. Só que Deus não conduz os seus filhos por isso. Então a primeira coisa, se você quiser ser um cristão vencedor, é você superar o que historicamente está sedimentado na nossa consciência, no nosso coração, na nossa alma, a ideia falsa, equivocada, espúria de que vida cristã consiste em fazer ou não fazer, comer, não comer, vestir, não vestir. Enquanto você não se livrar definitivamente disso, você não terá uma vida cristã adequada e, portanto, não poderá ser um cristão vencedor. Absolutamente. Aí nesse momento, muitos falam assim: pastor, eu fiquei agora sem paradigma, né? Aí Paulo fala: não, a vida cristã, ela deve ser vivida a partir da compreensão de que o homem, seja nos aspectos positivos ou nos aspectos negativos, seja da vida com Deus ou da vida com o pecado, o homem é um ser ontológico. Você não pode tratar a sua existência, você não pode tratar a sua vida para com Deus do ponto de vista objetivo, quanto a fazer ou não fazer. Porque uma pessoa, uma mulher que não usa um brinco na orelha, não é melhor em nada do que aquela que usa. Aquele homem, aquele varão que joga bola no final de semana, não é pior do que o outro que não joga.
Porque o problema do homem não é o que ele joga, o que ele não joga, é uma questão orgânica, é do ser. Porque o homem, na sua natureza, ele é um homem ou psique ou espiritual. Porque a carne é apenas um escravo da sua alma, do seu ser. O corpo, ele apenas te sustenta nessa vida breve e faz você ter contato com esse mundo sensorial por meio dos sentidos. Nada mais além disso. São os homens que constroem os paradigmas de perversão no corpo. Porque você pode definir o que é uma parte sensual, você pode definir o que é e o que não é sensualidade de acordo com a cultura. Agora, o homem, ele é um ser orgânico. Então todo o nosso relacionamento com Deus ou para com o mundo, o pecado, ele também é orgânico. Então nós temos que compreender que quando o apóstolo Paulo vai ditar uma saída, uma solução de como viver a vida cristã, ele vai nos levar à compreensão de como podemos colocar, de dois ambientes espirituais e místicos dentro de nós, não fora. Ele vai falar sobre carne e espírito. Se você não souber o que é carne e o que é espírito, então você está fadado. Ele diz que o único caminho da vitória sobre o pecado é andar no Espírito. Está no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Temos aqui uma ordem e uma consequência. Ele diz, andai no Espírito, é uma ordem, e jamais satisfareis não é ordem. Ele não disse, andai no Espírito e jamais satisfaça. Ele não ordena que você não satisfaça. Ele ordena, andai no Espírito e jamais satisfareis. A consequência de se andar no Espírito é que jamais o pecado será satisfeito, será realizado naquele que anda no Espírito. Ou seja, se a lei não te liberta do pecado, se a lei não te livra do pecado, se os usos e costumes também não te livram do pecado, uma vez que os usos e costumes não têm poder algum contra a sensualidade, então a Bíblia diz, somente no Espírito você conseguirá vencer o problema do pecado. Aí você tem que redefinir o que é o pecado. Então nós temos aqui o problema desses ambientes espirituais, carne e espírito. Temos o problema do pecado, o que é o pecado. E temos o problema também do que é agradar a Deus. Porque você fala assim, eu quero agradar a Deus. Qual cristão que não quer agradar a Deus? Todos os cristãos querem agradar a Deus. Aí ele quer agradar a Deus de que maneira? Aí ele fala assim, eu vou jejuar, fazer um voto que vou jejuar todos os dias. Aí você fica com fome, olhando para aquele pão quentinho, todo mundo na sua casa comendo aquele pão, chega, ele está crocante, e você está jejuando, abrindo mão de comer aquele pão, que o próprio Jesus disse que é o pão nosso de cada dia que o Papai do Céu nos dá, e você acha que está agradando a Ele, porque você abre mão do pão de sal de manhã. Que bobagem! Muita bobagem. E Deus fica ali olhando para você, tadinho do meu filho, tão ignorante. E o pior, no momento em que você pensa estar agradando a Deus, você pode usar até essa sua pretensa santidade, essa sua pretensa bondade, como meio de pecar verdadeiramente contra Deus. Então quando você pensa que agrada, você ofende. Pastor, mas isso é possível? Olha para a experiência de Saulo de Tarso. O que tem Saulo de Tarso? Quando ele ia para Damasco, diz a Bíblia que ele respirava ameaça e morte contra os que invocavam o nome de Jesus. Está lá ele a caminho de Damasco para quê? Para prender os discípulos do Nazareno. Mas não é porque ele era mau, não. Não, é porque ele era zeloso. Está lá em Filipenses capítulo 3. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era zeloso, ele não podia ver algo fora do lugar. Ele tinha uma fé tão sincera, tão verdadeira, tão absoluta, que ele não podia consentir na possibilidade de que alguém dissesse algo contra o seu Deus e não sofresse a penalidade. Por isso que estando ele lá no caminho de Damasco, diz a Bíblia que quando Cristo apareceu diante dele, Jesus falou assim: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti o recalcitrares contra os aguilhões.
Uma linguagem bem rebuscada, né? O recalcitrares contra os aguilhões. Aí se você observar a palavra recalcitrar, tá bem claramente significa dar coices contra o arado. Então ali foi usada uma linguagem simbólica. É como que dizesse: Saulo, você é um boi. Como está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18 e 19. O boi, ele é símbolo do servo. Ele é símbolo do serviço. Então quando diz você é um boi que está puxando o arado, ele está dizendo: você é um servo de Deus. Não é servo do diabo, não. É um servo de Deus que está a serviço de Deus. Só que enquanto você serve a Deus, você está se ferindo no próprio serviço que tu realizas, porque tu estás levando o pé de encontro ao arado, dando coices no arado, e você está se machucando. O teu serviço a Deus é um perseguir a Deus. Olha o paradoxo: o serviço a Deus se torna um perseguir a Deus. Quando você pensa que está agradando, você está desagradando. Quando você pensa que Deus está amando, Ele está aborrecendo. Por isso que tem que haver o entendimento, a compreensão. Por isso que é dito que o encontro de Saulo com Cristo foi um resplandecer de uma luz mais clara que o sol do meio-dia. Poxa, uma luz que brilhou em torno dele, uma luz tão forte que roubou-lhe a visão natural que ele tinha, porque aquela luz lhe cegou os olhos. Porque quando a luz de Deus vem, a sua visão natural, ela é ofuscada e suplantada pela visão celestial. O que significa que nós precisamos de perder a visão natural que temos acerca das coisas de Deus, para contemplar as coisas espirituais do ponto de vista de Deus, sob a luz de Deus. É lógico que isso é muito complexo para uma pessoa que talvez está ali a vida toda naquela religiosidade da Igreja Universal do Reino de Deus. Ali se converteu há 20 anos na Universal do Reino de Deus. Sabe o nome de todos os demônios: Pomba Gira, Preto Velho, Zé Pilintra, Iansã, não sei quem mais. Sabe o nome de todos os demônios, mas não sabe um nome de Deus, nem por que Deus se chama com aquele nome. E já deu todas as ofertas, fez todos os votos, todas as fogueiras, usou todos os sabonetes de arruda, de tudo, óleo, cajado, vela, flor rosa. Sabe todos os rituais do Vale do Sal. Mas aí quando vem com essa palavra, ela olha assim: você é um herege. Você é um herege. Se brincar, vamos chamar até de ateus. Como a maioria nos acusam, dizendo: vocês não creem em toda a Escritura Sagrada. Os irmãos entendem como é que é? Então eu sei que é difícil isso, mas se esforce por um momento. Eu creio que a primeira coisa a ser feita na vida cristã é que você seja honesto consigo mesmo, sincero consigo mesmo, e que você não dê ouvidos a terceiros, mas você endireite o seu caminho, caminhe na vereda, busque sempre a verdade. Não aceite qualquer outra coisa que não seja a verdade. Só a verdade é que nos interessa, nada mais. Ainda que essa verdade até mesmo me ofenda, mas eu devo buscá-la acima de qualquer outra coisa. Aí você faz jus. Então nós estamos aqui diante de uma situação: dois ambientes ontológicos, ou que sejam orgânicos, que é carne e espírito. Nós temos agora o problema do que é o pecado, que aqui vai ser chamado de obras da carne. Ou seja, se são obras da carne, então são obras que nascem da carne, então são obras orgânicas da carne. Não é algo que se adquire no supermercado, nem um lugar que você frequenta, que você vai, ou que você toma, que você recebe. Está na carne. E carne aí vai ter um sentido espiritual, não enquanto carne no sentido desse corpo físico que nós temos, mas vai ter um sentido espiritual, como quem fala de uma natureza que é inimiga de Deus, inimiga do bem, inimiga do belo, inimiga do divino, inimiga daquilo que é bom, que é justo, que é santo, que é saudável, e é a favor de tudo que degrada e degenera a criação de Deus. Então entender essas atmosferas carne e espírito é extremamente importante. Então nós começamos em Romanos, semana passada, capítulo 12.
E eu comecei a apresentar um pouco, alguns detalhes, algumas assertivas que nos orientam quanto à carne e ao espírito. Vamos então para lá. Romanos, capítulo 12. Eu estou plenamente certo e claro do que eu estou ensinando para os irmãos. O que eu estou passando para os irmãos não é fruto de... Não há a intervenção de uma instituição. Embora talvez alguém diga assim, mas você ensinando as pessoas a intervenção de uma instituição. Ou seja, há um intermediário entre você e Deus e alguém que te ensina. É verdade. Entretanto, eu sempre oriento aos irmãos que a sua fé não deve ser fundamentada absolutamente no falar alheio. Você precisa ouvir e reter no seu coração aquela palavra, para que você possa ruminá-la diante de Deus, em oração, em contemplação da palavra, para que você tenha a mesma revelação no seu interior, que eu também estou recebendo de Deus, porque ela é para todos, não é somente para alguns. E para tanto a instituição tem que ser abortada imediatamente. Porque se você for um cristão, digamos, assembleiano, ou que seja batista, ou presbiteriano, ou o que quer que seja, igual a pessoa é um vascaíno. O que tem um vascaíno? É aquela pessoa que ele é doente. Não é isso, Ivan? Não, essa pessoa tem problema de cabeça. O vascaíno tem problema. Não, o flamenguista tem mais ainda. Tem, calma. Calma, qualquer torcedor, qualquer time tem problema de cabeça. Porque seu time está perdendo e ele está ali naquele sofrimento, naquela esperança, naquela briga besta, brigando porque o fulano fez o gol, deixou de fazer. E o pior, que daqui a 2 meses, aquele cara por quem você brigava, que era o melhor do seu time, ele sai do seu time e vai para o time adversário. E agora você vai ficar com raiva daquele que era o seu ídolo, porque seu ídolo agora vai ser ídolo do outro. Vê a tolice nossa do ser humano. Eu quero dizer que o torcedor, ele não é racional, ele é apenas paixão. É isso que eu quis dizer, viu, Istvan? E portanto, quando o crente ele tem uma instituição pela mera paixão, ele fala, nasci católico, vou morrer católico, minha mãe era católica, minha avó era católica, minha tataravó era católica, aí vai fazer aquela linhagem, aquela ignorância. Morri ignorante, nasci ignorante, vou morrer ignorante. Pode ser o que for, você tem que crescer, você tem que abrir mão dos rudimentos e assumir o teu próprio caminho e a tua própria vida e a tua própria existência. Ah, minha mãe é minha mãe, é outra pessoa. É outra pessoa. A ela devo respeito, devo honra, devo tudo, mas o meu caminho não pode ser determinado pela minha mãe, nem pela mãe dela, nem por ninguém. Eu tenho que buscar a verdade em Cristo, na sua palavra, porque cada um dará conta de si mesmo. Perfeito? Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo começa dizendo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto se divide em 3 partes. Por que 3 partes, pastor? Porque são 3 ideias completas. São 3 ideias completas que articuladas nos dão a visão de algo que poucos conseguiram ver até então. Primeiro ponto diz, não vos conformeis a este século. Você deve entender que esse verbo conformar-se, não é conformar, é conformar-se, é um verbo que implica em ser moldado. Não vos conformeis a este século, não vos conformeis a este mundo, não vos conformeis a este cosmo. Ele quer dizer que os homens são moldados. Essa é a primeira verdade que você precisa compreender. O homem é produto, o homem é formação. Há quem não considera isso, há quem discorde do que eu estou dizendo. Mas é uma luta tola contra uma verdade tão clara, tão verdadeira. Basta você olhar a existência dos homens, como eles crescem, como eles vivem,
e o que eles são. Aquilo que para você talvez soe bastante estranho, para outro é a coisa mais natural que existe. Então Paulo está dizendo, não vos conformeis. Ou seja, ele está dizendo, é possível que você se conforme a este século, porque ele quer dizer que as pessoas dentro desse século, elas são conformadas de acordo com o espírito daquele século. Ou seja, para entender bem isso, vamos ver direitinho aqui. Efésios, nós estamos vendo parte a parte, tá, amados? Esse aqui é o ponto mais importante do estudo da Epístola aos Gálatas. Efésios, um pouquinho mais à frente, capítulo 2, diz assim, olha, 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora. Você não pode prosseguir a leitura sem saber o que é nos quais. Nós começamos a leitura a partir da metade do texto, certo? Então se você voltar um pouquinho, você vai ver que esse nos quais se refere aos vossos delitos e pecados. Nos quais, é como que dissesse, vós andastes outrora nos delitos e pecados. Então, onde é que nós andávamos outrora? Nos delitos e nos pecados. Aí, vírgula, ele diz, segundo o curso deste mundo. Ou seja, os delitos e pecados, eles estão de acordo com o mundo. E esse mundo tem um curso. Essa palavra curso é como a ideia de um rio caudaloso, cujas águas vão velozmente com uma grande força numa mesma direção. Então, outrora nós estávamos dentro desse rio caudaloso chamado mundo, e essa força, portanto, nos impulsionava numa mesma direção de todos naquele cosmo, de todos naquele sistema, de todos naquele mundo. Não vos conformeis a este século, quer dizer, você tem que caminhar na direção contrária. Ou seja, a vida cristã, compreender a luta que há entre carne e espírito, porque é uma luta entre carne e espírito, é você saber que o espírito, ele possui leis orgânicas, ele possui princípios que são contrários à força do mundo. Ele diz assim no versículo 2, olha, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, nos quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos objetivamente filhos da ira. E éramos objetivamente filhos da ira. Éramos objetivamente porque nós nos vestíamos como filhos da ira. Porque nós comíamos como filhos da ira. Os irmãos entenderam essa verdade? Hã? Vocês não entenderam? Não fui claro? Os irmãos têm que aprender algo. Nunca discute com um homem de Deus. Afinal, quem estava no monte orando era eu, não era vocês. A vocês cumpre obedecer e trazer o dinheiro. Vocês são ignorantes. Vocês não têm a unção. Vocês não têm condições de entrar diante de Deus e receber a revelação que só os profetas possuem. Então, quando eu pregar, vocês, por favor, não digam que estão errados. A princípio, fechem logo essas bíblias de vocês aí. O que vocês querem com a Bíblia aberta? Só quem pode interpretar é o homem de Deus que tem revelação de Deus. Vocês não têm revelação, vocês têm dinheiro. É bom, né, gente? Gente do céu. Mas é exatamente isso que acontece. Então vocês estão corretíssimos em dizer, pastor, o senhor me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, mas você leu uma palavra objetivamente, quando a palavra deveria ser
ainda que não fosse por natureza, mas que fosse subjetivamente, ontologicamente. Porque filhos da ira, o homem não se torna ou não é filho da ira pelo que ele faz, é pelo que ele é no seu ser, por natureza, e é esta natureza que tem que ser tratada. Portanto, eu quero corrigir aqui as palavras últimas que eu falei. Na verdade, vocês têm a unção de Deus, todos vocês têm a unção de Deus, não mais e não menos do que eu, até porque para ser cristão tem que ser ungido, porque cristão significa ungido. Se alguém disser para você que você não é ungido, ungido é o pastor, então essa pessoa está dizendo que você não é cristão, só o pastor é cristão. E se ele falar que não é, que você está equivocado, então é porque ele é ignorante com respeito àquilo que ele pensa saber. Então todos têm a unção, todos são sacerdotes na casa de Deus, todos têm acesso a Deus, todos têm o Espírito Santo. Inclusive um dos princípios fundamentais da nova aliança é que na nova aliança ninguém ensinará a cada um ao seu irmão, dizendo o que fazer ou o que não fazer, porque todos me conhecerão, diz o Senhor, porque Ele dará o seu Espírito para dentro de todos aqueles que creem. Está em Joel capítulo 2, versículo 28, profetizado, o cumprimento a partir de Atos capítulo 2, versículo 16 em diante, quando diz que nos últimos dias será dado o Espírito Santo a toda carne. Não é só aos pastores não, é a toda, filhos, filhas, jovens, velhos, até sobre os servos. Até os servos, sim, até os servos. E olha que quando eu falo até os servos, para nós pode não ter muito sentido. Mas porque na época de Joel e mesmo na época de Pedro, o servo é o escravo. O escravo é aquele que não tinha cidadania, era aquele que não tinha os direitos políticos garantidos, era aquele que não fazia parte de nada. Ele era um zero à esquerda. Trabalhe, ponto final, e apanha no final do dia e está tudo certo. Não pode opinar, não pode falar, não pode nada, não sabe nem escrever o nome, pronto. Então era uma classe como um substrato da sociedade. Então há muito sentido quando Joel diz até sobre os servos, porque é você chegar ao cúmulo do absurdo e imaginar que o Espírito Santo será dado para um servo, um escravo. Porque o entendimento de então é que só os sacerdotes, só os reis e somente os profetas recebiam a unção. O povo comum não recebia. E esse pensamento de então, que era um pensamento, embora correto, porém dispensacional, foi trazido para as páginas do Novo Testamento. E por isso que hoje em dia os pastores dizem que eles são os ungidos de Deus, a quem vocês todos devem a obediência cega. Olha, eu não disse que não deve a obediência cega. Mas também o que importa isso, né? Eles também não querem saber de Antigo e Novo Testamento, tudo é uma coisa só. É um saco cheio de gato. No que você bater, é esse mesmo. É uma mistura total, uma confusão total. Então aqui é muito claro. Olha só quantas características o apóstolo Paulo nos dá acerca dessa questão. Segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, porque éramos por natureza. Então, voltando aqui para Romanos capítulo 12, o primeiro ponto que ele diz é que o homem, ele é moldado, de sorte que tudo aquilo que nós somos, mesmo negativamente, ou mesmo positivamente, é o produto de toda uma construção subjetiva na sua psique, que é formado paulatinamente isso que você é. Eu contei aqui na semana passada, salvo engano, acredito que sim, que houve um poeta chamado Guimarães Rosa, que ele tem um conto sobre o espelho. Eu falei aqui semana passada ou retrasada. Inclusive esse é um ponto que um certo pastor anda me acusando por aí, dizendo que eu trago à igreja elementos extra-bíblicos, porque eu estou citando o Guimarães Rosa. Vai ver que ele está dessa maneira por causa disso, porque ele não tem esses elementos, né? Porque ele se fechou no seu mundinho. E aí agora qualquer outra coisa que fale a verdade, mas que não esteja escrito com essas palavras na escritura,
a pessoa simplesmente deixa de lado e não quer compreender. Pode ser a maior das verdades. E eu digo, não se feche a nenhuma verdade. A verdade não é propriedade dos hebreus e nem do mundo ocidental. A verdade é Deus. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Deus, Ele é Deus de todos os homens. Que maravilha, né? É de todos os homens. Não é somente dos ocidentais que vivem há 2000 anos, porque todos os demais são do demônio. Esse foi o grande engano dos hebreus, que pensavam que eles eram um povo exclusivo de Deus. Exclusivo. Os hebreus, que é meia dúzia de pecuaristas, escravos, nós somos o povo exclusivo de Deus. E Deus é o nosso Deus exclusivo. O que Paulo inclusive desconstrói em Hebreus capítulo 7. Quem quiser em casa dar uma lida. Então diz, não vos conformeis com este século. Então, para você poder seguir essa orientação, porque é certo que se a Bíblia diz não vos conformeis, se o apóstolo dos gentios diz não vos conformeis, eu acredito que vocês devem ter no coração o desejo de não se conformar a este século. Perfeito? Agora a grande questão é, para eu não me conformar a este século, eu preciso conhecê-lo. Saber o que é esse século. Porque se você não sabe o que é esse século, você pensa que esse século seja esses 100 anos nos quais estamos vivendo. Aí você... O problema é que os cristãos fizeram, sabe o quê? Eles criaram os pecados culturais. Tanto é que se você ler a história da igreja, tanto no seu aspecto diacrônico, que é o seu eixo no tempo, porque a igreja do primeiro século tinha a sua cultura, no seu tempo não tinha. A igreja do quinto século tem a mesma cultura? A igreja do oitavo século, do 15º século, século 17, tem a mesma cultura? Ou olhar a igreja do ponto de vista sincrônico, a igreja deste momento em que estamos, em pleno 2016, mas a igreja brasileira do Distrito Federal tem a mesma cultura do que a igreja argentina? É lógico que cada povo, em cada lugar, em cada tempo, vai conceber, vai ter uma concepção do que é ético, do que é moral, de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu lugar, de acordo com os seus costumes. E são esses costumes que a igreja evangélica, e portanto, chamou de pecado. E aqui eu vou fazer uma denúncia a favor da igreja católica romana e contra a igreja evangélica. É porque eu não aguento falar com tanta clareza, repetir o tanto que eu repito, que eu chego a ser redundante naquilo que eu digo. E a pessoa, depois de 60 anos aqui dentro, não compreendeu ainda. Só falta eu fazer um azorregue. Azorregue é do Tiago. Um azorrague. Azorrague é chicote. Azorregue é o nome artístico do Tiago. Farei agora uma denúncia contra as igrejas evangélicas e a favor da igreja católica. Vocês já observaram que a igreja católica, que os cristãos evangélicos, quando olham para os católicos de uma maneira geral, eles consideram que não são servos de Deus? Sim ou não? Já viu um crente evangélico olhar para uma igreja católica e falar assim: olha lá o povo de Deus? Já viu isso? Por que não? Por que não? Há duas razões, uma mais forte do que a outra. Uma, eles vão dizer da idolatria, dos ídolos, que até certo ponto é justificável. Se bem que eu acho que os ídolos das igrejas evangélicas são piores do que os ídolos da igreja católica. Porque da católica você, ao entrar, você está vendo o ídolo, você identifica, você sabe que tem um ídolo ali. Dos evangélicos não. Existe um ídolo do tamanho do mundo, chamado Mamon, e que não é perceptível com os sentidos do corpo. A doença que se pode ver, cujo sintoma se mostra na pele, é mais fácil de ser identificada do que as doenças que não têm sintomas externos.
assintomáticas. Não é verdade? Bem, mas o ponto, por que a maioria dos cristãos evangélicos não veem os católicos como servos de Deus? Eles vão dizer não, porque eles vão ao cinema, eles fumam, eles bebem, eles dançam forró, eles fazem churrasco. Eles não servem a Deus. Sim ou não? Sobretudo. Mas isso também não é importante, que evangélico também não lê Bíblia. Se tem alguém que não sabe o que é Bíblia, é evangélico. Com a Bíblia ou fechada debaixo do sovaco. E são os evangélicos. E os católicos no Salmo 91, aberta sobre a estante ou sobre a mesa. Então olha assim, não tem. Só que a Igreja Católica Romana, e eu não faço apologia aos seus erros, às suas heresias, porque são muitos. Os erros são muitos. Mas uma coisa eles conseguiram preservar, ou melhor, eles conseguiram separar. Eles conseguiram separar o mistério da cultura. Ou seja, eles nunca traçaram um caminho ascético para a igreja. Há algumas ordens dentro da igreja romana que são ordens ascéticas, verdade? Mas isso é colocado como sendo um dom. Eles dizem que os monges, que aqueles que podem se isolar de uma vida social, eles teriam um dom especial. Mas no geral eles consideram que a vida humana é a vida humana. Você não pode confundir o mistério da encarnação, o mistério da redenção, o mistério da ressurreição, o mistério da ascensão com a vida vivida na terra. Na terra você come e você faz cocô. Na terra é. Porque se for de impor algum regime, então vão dizer que quando você faz cocô, você está sujando o templo do Espírito Santo. Porque cocô não combina com o Espírito Santo. Mas não chegaram ainda a esse absurdo, porque ninguém vai ficar entupido, porque é obrigado a ir lá e fazer o 2, o 3, sei lá, quando ele quiser fazer. Mas já chegou ao absurdo, sabe de quê? De dizer então que você não pode ler a Bíblia sem camisa na sua casa. Aquele calorzão, você tem que vestir uma roupa, né, digna da leitura da Bíblia. Eu sei que essa mensagem vai dar o que falar, mas se não der o que falar, eu perdi meu tempo. É para falar mesmo. Pastor, então você lê a Bíblia sem camisa? Só se não tiver calor. Aquele calorzão na sua casa, você não vai ler a Bíblia? Ou você vai ficar naquele calorzão empacotado, como se Deus fosse homem? Deus não é homem, Deus é espírito. Tem aqueles que dormem de calça jeans. Sangue, de que casamento miserável é esse? Empacotado, todo vestido, a mulher parece uma Emília, boneca de pano, porque se dormir nu, vai pecar. Porque Deus não pode ver o homem nu. Então Deus criou o homem vestido, não foi? Deus criou o homem vestido. Quanta tolice, quanta bobagem. Então não chegaram aí ao nível de achar que fazer cocô suja o templo do Espírito Santo, mas acham que na hora de tomar banho, você tem que tomar banho logo, porque vai que Jesus volta daquele, mas está pelado. Como é que você sobe pelado? Estão achando engraçado? Mas é assim. Por isso que em algum lugar você vai ter que até levantaram levantaram uma polêmica, porque apareceu um pastor aí pregando de bermuda, cheio de gente pregando de bermuda. Ninguém cria polêmica se ele está falando a verdade, né? Ninguém para e fala assim: pessoal, vamos ouvir, fecha os olhos, não enxerga ele não, vamos somente ouvir as palavras e vamos procurar saber se essas palavras estão de acordo com a verdade ou não. Isso não importa para ninguém. Importa se ele está de calça ou não. E se for de calça jeans, talvez em alguns lugares também não possa, ainda que seja calça.
Em outros lugares, se o pregador não tiver de paletó e gravata, ele não prega. Tem que estar de paletó e gravata. Chinelo, muito menos. Tá louco? Você vai ver Deus de sandália havaiana? Até tem aquela roupa de ver Deus, né? Pega a sua roupinha de ver Deus e vai lá para o culto. A havaiana tá cara, né? Tem que ser, tem a havaiana, tem que ser a do pé. A do pé é mais barata, mas também quebra mais rápido, né? Aí o pior é que a pessoa vai ao culto e ela vai pensando que vai se encontrar com Deus naquele lugar. Mas vamos voltar aqui para Romanos 12. E não vos conformeis com este século. Se você não conhecer os princípios, as leis, o espírito do século, você vai confundir com os pecados culturais que cada povo em cada tempo estabelece. Eu fazia aqui um louvor à Igreja Católica no sentido específico de que ela, por um surto qualquer, nunca confundiu os mistérios com a vida humana e social. Sempre separaram. Toda a vida separaram. E isto é louvável. Talvez o seu grande erro não foi ensinar o caminho do Espírito e a verdade do Espírito, até porque a igreja romana, uma das coisas mais perversas que ela fez, além dos ídolos que ela estabeleceu, porém isso está vinculado a esse problema, foi que ela estabeleceu a mesma pedagogia simbólica e material do Antigo Testamento. Ou seja, existe um altar, existe um sacerdote, existe uma oferta, existe o rito, o povo. Ou seja, até para você ter comunhão com Deus, você precisa de uma imagem material, para que você não tenha o esforço de exercitar seu espírito. Basta você olhar do ponto de vista material para você iludir-se uma falsa comunhão. Iludir-se a si mesmo acerca de uma falsa comunhão. Esse foi um grande erro. Entre tanta confusão entre os mistérios e a vida social, isso não foi misturado. O que a igreja evangélica fez? Misturou tudo. Na verdade, a igreja evangélica não vê os mistérios. Ela, na verdade, toma tudo por vida social, usos e costumes, na sua maioria. Então, para que você possa não se conformar a esse século, e tudo começa daqui. Porque você tem que ter no seu entendimento, bem, se eu não sou deste mundo, porque afinal eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo, ou para Deus em Cristo, até porque para Deus só existem dois homens, um da terra e um do céu. Então, se você é um novo homem, é uma nova criatura, então você não deve andar de acordo com esse velho sistema e essa velha ordem das coisas da terra, que não deve ser confundida com a tradição, com os costumes, com a vida social das pessoas. Então, o século é o mundo. Século aqui não quer dizer 100 anos, ou um conjunto de 100 anos. Século aqui, se você buscar no texto grego, você vai observar que é cosmo. O que é cosmo, pastor? Essa palavra cosmo, que na nossa Bíblia se traduz por mundo, na maioria das vezes, é uma palavra que pode ser usada em vários sentidos, várias acepções. Cosmo como, digamos, o mundo criado por Deus. Então Deus criou o cosmo. Então a palavra cosmo, ela está numa relação de oposição a caos. Então tem o cosmo e tem o caos. Então se Deus tivesse criado, exemplo, pedras, tivesse criado árvores, tudo que foi criado, e tivesse tudo desordenado, de modo que a vida não fosse possível em razão da desordem, nós teríamos o quê? Um caos. Olha, por exemplo, para o ser humano. Olha que coisa interessante. Os irmãos me permitam colocar nesses termos bastante, assim, talvez sem os termos apropriados, né? Da fisiologia, da física, enfim, de outras coisas, mas é porque eu não tenho esse conhecimento. Mas você imagina então que Deus, ao criar o homem, o ser humano, Deus criou um aparelho digestivo, não é isso? Então, a começar da boca, dos lábios,
da gengiva, dos dentes, da língua. E olha que a língua, ela na ponta, na extremidade, vai captar um sabor. Na extremidade só um. Na extremidade um sabor, um pouco mais atrás um outro sabor. Em cada, pedacinho da língua você sente um sabor. De modo que se você colocar o sal na ponta da língua, você não sente o sabor. Então isso é algo pensado, que aí vai descendo, que vai passar pelo esôfago, que não é um cano, não é uma tubulação. Porque o homem, ao fazer uma tubulação, digamos, de água e esgoto, ele faz um cano rígido. E para que aquele cheiro não volte, ele vai ter que colocar ali um selo hídrico, ou que seja, tem um nome mais comum, um sifão, vai colocar. Mas Deus vai colocar um sifão aqui dentro da gente? Não. Na verdade, é toda uma musculatura, um jogo de abrir e fechar, para que isso não aconteça. É orgânico, é vivo, que vai então para o seu estômago, intestino, eu não sei da ordem, tá? Delgado, grosso, que faz todo o processo, até sair lá no fundo do mundo, um cocôzinho. Que coisa estranha, isso é cosmo. Se Deus tivesse colocado a boca aqui e o estômago no pé, seria um caos. Ou então Deus criasse o homem e colocasse o estômago lá na estante. Aí na hora de comer ele pegaria, ligaria as mangueiras e tal. Aí come, depois você lavava, guarda lá. Não é orgânico. Tudo no cosmo criado por Deus tem sentido. Tudo é lógico, tudo é belo. De maneira que os homens que às vezes querem saber mais do que a Deus, aqueles que são ateus, o máximo que eles podem fazer é criar um carro, por exemplo. E você olha para o carro, ele vai tentar reproduzir um sistema respiratório, um sistema digestivo. Ele tenta reproduzir aquilo que para o homem é orgânico. E o homem faz uma máquina que tenta reproduzir algo parecido, ou que seja um robô, mas nunca vai construir vida, vai fazer esse organismo. Eu coloquei o homem como microcosmo, mas o cosmo, enquanto todo o planeta, tudo tem sentido, tudo tem significado. Tudo tem o seu lugar. Nada está fora de ordem. Então, cosmo, enquanto mundo, nesse sentido de mundo criado, quer dizer que não somente Deus criou, mas que Deus arranjou as coisas de tal maneira para ter sentido, o que possibilita a vida e a existência sobre a terra. Isso é cosmo. Então tudo é belo, é arranjado, está tudo no seu lugar. Está lá em volta do sol, os planetas giram, primeiramente em torno de si mesmo, depois em torno do sol. Imagina que está tudo equilibrado, está tudo certo, nada sai do seu lugar. Imagina daqui a pouco a Terra sair da sua órbita e ir para outra órbita, por conta própria, por uma loucura. Aí a vida se extinguiria da Terra, porque a Terra tem a vida aqui no nosso sistema, porque tudo é possível pelo calor que vem do Sol, a distância da Lua, tudo é medido, tudo é matemático, tudo é lógico, tudo é perfeito, é cosmo. Essa palavra cosmo, entretanto, pode ser aplicada em outro ambiente ou em outro contexto, em outro campo semântico. E aí nesse caso se pensa num mundo também criado, porém num mundo espiritual criado por Satanás, onde as leis que regem esse cosmo, que aqui em Romanos 12:2 diz, esse século, as leis são todas feitas e pensadas com vistas a levar o homem a ir de encontro à vontade de Deus. Então Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus é luz, Deus é amor. Então as leis que regem esse cosmo, inimigo de Deus, ele é tudo o oposto. Por isso que quando a gente lê o livro de Romanos, sobretudo, ou você lê as epístolas, mas sobretudo, Romanos não, desculpem, meus amados, nós lemos o evangelho de Mateus, sobretudo. Eu penso que Mateus, nesse sentido, para você compreender, seja o livro mais importante,
Porque ele vai falar umas coisas totalmente absurdas. Totalmente absurdas. Você pensa comigo assim, olha. Abre sua Bíblia em Mateus, rapidamente. Olha que coisa estranha que nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus. 5,42. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Isso é estranho? Ou não é estranho? Isso aqui dá certo com o mundo? Com o mundo no qual você vive. E o pior, se você fizer isso, vão te chamar de quê? De bobo, de besta, idiota. Olha outra coisa estranha aqui. Quando eu digo estranha, eu quero dizer que é uma lei e um princípio que não pertence ao cosmo, né? Ao qual não devemos nós nos moldar. Olha aqui, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é lógico. Isso é lógico. O inimigo tem que ser vencido. O inimigo tem que ser combatido. Agora, desculpe me colocar nesses termos, mas é para os irmãos pensarem um pouco. Pensem um pouco comigo. Olhem para mim por um momento. Eu estava um dia em casa passando os canais, procurando alguma coisa boa que se passasse. Não tinha nada que prestasse na televisão. De repente, parou lá num canal, salvo engano era Band, e estava passando um filme de Moisés. O nome do filme era Moisés. Não tem nada a ver com... Não, era um filme, Moisés. Um filme antigo, muito antigo, aquela imagem tal. E aí, estava passando no exato momento daquele episódio de Êxodo 32, quando Moisés desceu com as tábuas da aliança nas mãos, e o povo lá embaixo do monte adorava um bezerro de ouro. Raciocina comigo por um momento. E se eu fosse você, eu ia para casa ajoelhar e orar sobre isso que eu estou falando agora para os irmãos, para ver o que Deus vai dizer para você. Lógico que 99,9% de quem me ouvir aqui seja transmitido ou posteriormente vão dizer que eu sou um herege. Mas eu quero pensar. Eu posso pensar? Não. Eu posso pensar? Se você não quer pensar, problema seu. Agora eu vou pensar. E penso com coração puro, mente pura, consciência pura diante de Deus, sabendo que eu não estou pecando. Mas você tem que refletir um pouco. Não engula as coisas assim não. Aí está lá Moisés descendo, quando vê aquela cena do bezerro de ouro, o povo tudo dançando e tal. Aí ele quebra as tábuas de pedra no chão, lembra disso? Joga no chão, quebra tudo. E aí então ele fala assim: quem é por mim, ou que seja por Deus, vem para o lado de cá. Quem vem? A tribo de Levi. Aí ficou separado o povo lá embaixo, a tribo aqui. E agora o que vai acontecer? Separou, vai acontecer alguma coisa. Deus ordena, portanto, que vocês que são dele, saquem a espada. Cada um puxa a espada. Agora, matem vossos irmãos. Eu já tinha lido esse texto muitas vezes na Bíblia. Mas quando você vê uma dramatização, parece que é um pouco diferente, porque você se depara com um teatro. Gente, eles vinham com aquelas espadas, e era pescoço de criança para lá, de velho, de gente de todo jeito, e aquele sangue descendo. Deus está vingando, você está e vingando. E eu fiquei pensando, meu Deus, está lá em Êxodo 32, o filme não inventou a cena, está lá. Está lá. Mas isso combina? A pergunta é: isso combina com o Deus de amor? Eu sei que todo argumento é: não, pastor, Deus é amor, porém Ele é fogo consumidor. Sim. Vocês estão no texto de Hebreus também, capítulo 10, versículo 29. Agora, quando a Bíblia
em algum lugar fala sobre o amor, isso está em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se ofende, não arde em ciúmes, não se ressente do mal. Será que eu estou tratando com duas Bíblias diferentes? Pastor, a crítica faz sentido, mas como eu posso conceber então, se toda a Escritura é inspirada por Deus? E aí eu levo os irmãos para 1 João, capítulo 5, versículo 20. Quando João, falando acerca de Cristo, fala assim: olha, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Olha, sabemos que o Filho de Deus é vindo. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Êxodo 32, com Deus, sim, ele veio. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, e que ele nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Espera aí. Se o Filho de Deus é vindo, e ele me dá o entendimento para eu conhecer o Deus verdadeiro, e antes de o Filho de Deus vir, tinha-se o conhecimento do Deus verdadeiro? Você quer dizer o que que Moisés não tinha? Sim, eu estou dizendo que não tinha. Ué, então como é que ele teve uma revelação rudimentar, e ele apenas vislumbrou a verdade? E esse verbo vislumbrar quer dizer ver de longe embaçadamente. Não tem como ver. A própria Escritura diz que as visões, ou que seja, o conhecimento que Moisés tinha acerca de Deus, era apenas uma sombra. E eu desafio a qualquer um, você interpretar e acertar uma sombra. Eu vou projetar uma sombra, você não verá o objeto que está sendo refletido, apenas a sombra. Você vai dizer o tamanho do objeto, a cor do objeto, o desenho do objeto, o cheiro do objeto, as cores do objeto, a profundidade do objeto. Tem jeito? Então Moisés tinha uma ideia imperfeita de Deus. Moisés tinha uma ideia imperfeita de Deus. A prova disso é o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Mas se ninguém viu, aí diz mais: o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Opa, se ninguém viu a Deus, e o Filho foi quem revelou, antes de o Filho vir, eu estou errado? Pastor, o que eu faço com o Antigo Testamento? Leia o Novo. Leia o Novo. Paulo vai dizer em Colossenses que Cristo é a expressão exata do Pai. Exata. Você quer ter uma impressão exata do Pai? Quer conhecer a Deus? Não olhe para Moisés, olhe para Jesus. Aí você vai saber quem é Deus. Enquanto você olhar para Moisés, você vai ser uma pessoa vingativa, e vai se apoiar ainda em textos como no livro de Salmos. Você vai encontrar, quando lá fala, salvo engano, no Salmo de número 137, que vai descrevendo quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Vai dizendo que eles estavam em Babilônia, e chegaram lá, pegaram as suas harpas e penduraram nos salgueiros. Se recusaram a cantar no cativeiro. Aqui no cativeiro ninguém canta, porque nós não temos motivo de alegria para cantar ao nosso Deus. Aí foram lá os babilônios e falaram assim: por favor, hebreus, cante aquelas canções que vocês cantavam lá em Sião, são tão bonitas, todas em tom menor. Tom menor, aquela coisa melancólica. Cadê o Gil? Está vendo como funcionou? Eu estou falando para você que tudo se aplica. Entenderam, queridos? Aquela coisa mais linda. Eles disseram: não, nós não vamos entoar canções aqui, no meio dos nossos inimigos. E a critério disseram: quisera eu, disse o salmista,
que Deus pegasse uma pedra bem grande, enorme, e colocasse a cabeça de todos os filhos dos nossos inimigos, Deus esmagasse a cabeça de cada um deles na pedra, e o cérebro caindo, o sangue rolando, e o nome de Deus sendo glorificado. Aleluia. Vai zombar de Deus, você vê. Mas olha que coisa estranha, Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso faz todo sentido. Não faz ou não faz? Odiar o inimigo faz sentido. Não, tudo bem, amar o próximo tem sentido. Agora, odiar o inimigo faz muito mais sentido. É meu dever amar o meu próximo, mas é muito mais dever você aborrecer o inimigo. Aí vem a coisa estranha: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí nós fazemos exatamente o contrário. Eu estou tentando traçar aqui em linhas gerais algumas leis do cosmo, as quais nós não devemos nos conformar, para que você não chame algo de pecado que seja totalmente irrelevante, e que você esteja de mãos dadas com Satanás, achando que está servindo a Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Sabe o que nós fazemos? Nós odiamos os nossos irmãos. Não é os inimigos não. O nosso próximo nós nem sabemos que temos, porque nós ignoramos. E os nossos irmãos, que nós sabemos que temos, nós aborrecemos. E não somente aborrecemos, mas nós perseguimos os nossos irmãos. Ai daquele que cometer qualquer deslize, por mais que não seja de fato deslize, mas se o próprio cosmo religioso definiu que aquilo é pecado, ai do irmão que, portanto, pecar de acordo com o sistema religioso. Todos vão persegui-lo. E não basta você achar que aquilo é pecado, você ainda tem que procurar alguém, ir lá na casa do outro, para falar do seu irmão, para inventar coisas do seu irmão, para exagerar o que você ouviu acerca do seu irmão, para denegrir a imagem do seu irmão, para levar o outro a ficar chateado com o seu irmão. O outro que não sabe de nada, que não entende de nada, que não sabe nem se é verdade, sendo contaminado por sua causa, que diz servir a Deus. E aí, em nome da sua própria santidade, você se torna um filho do diabo, pensando que está agindo como um filho de Deus. Isso é estranho. Leia comigo. Eu, porém, vos digo. Só uma coisinha, olhe para mim, por favor. Eu sei que os irmãos estão cansados de mim, mas suportar aí mais um pouquinho. Eu também não estou legal não, mas vai dar certo. Quem aqui deseja ser chamado filho do Pai Celestial? É bom. É bom. Irmã Edna, filha do Pai Celestial. Agora há pouco eu falei filhos do diabo, não falei? Vocês deram, assim, ficaram meio chateados comigo, umas coisas meio fortes. Pastor, prega a palavra. É a palavra. É a palavra. Então você quer ser filho do Pai Celestial? Bom, né? Filho do Pai Celestial. Que maravilha. Jane, filha do Pai Celestial. Bom ou ruim? Não gostou não? Ué, cheguei a gostar. Filha, a Jane, filha do Pai Celestial. Gente, que maravilha. Está rindo de quê, Alessandra?
Você também. Alessandra, filha do Pai Celestial. Todo mundo quer isso para si, porque isso é uma coisa boa. Mas você quer ser filha ou filho do Pai Celestial? É bom ser chamado e ouvir, mas você quer? Pastor, mas é lógico que eu quero. Que pergunta mais idiota é essa? Deixa eu ver se você quer mesmo. Leia comigo. Eu falo, vocês repetem, tá bom? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Para que? Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue. Para que? Diga para o seu irmão: orai pelos vossos inimigos. Ou melhor, amai os vossos inimigos. Diga: orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Poxa vida, você quer ser filho odiando? Porque o Pai não odeia. Você quer ser filho perseguindo? O Pai não persegue. Dizer-se filho do Pai quer dizer ter a natureza do Pai. Deus, o Pai, nunca vai odiar, nunca vai aborrecer, nunca vai perseguir, nunca vai matar. Aquele que se diz filho, ele está dizendo: eu tenho a natureza do Pai, portanto eu amo os inimigos como o Pai ama os inimigos. Eu oro pelos que me perseguem, porque o Pai abençoa os que perseguem. Isso é ser filho. E aí vem o golpe na nossa teologia. O golpe na nossa teologia. Que teologia desgraçada. A teologia mata, porque ela engessa o raciocínio do indivíduo dentro de uma moldura estática. E Deus é vida. Deus não está preocupado com o sistema estabelecido, com um padrão rigoroso, engessado, que não leva em conta o coração. Se Deus fosse deste modo, Ele não teria feito de Raabe uma grande heroína dentro da genealogia de Cristo. Você colocaria Raabe para se tornar uma das 5 mulheres únicas que aparecem na genealogia de Cristo? Você colocaria? Mas talvez colocasse sua mãe, colocasse sua irmã, porque nós temos esse problema de querer incluir aqueles que nós temos. Agora a irmã Edna não, está doida? Para ela eu encontro 1000 defeitos. Para a irmã Adriana, 1000 defeitos. Para o Gilmar, 1000 defeitos. Agora, o Fernando não tem defeito, é meu irmão, como é que tem defeito? Embora tenha, mas o homem, ele é faccioso. Ele tem essa inclinação, não é? E aí, para quebrar essa teologia miserável, Jesus explica. Ele dá uma razão por que amar o inimigo. Pastor, mas por que você falou de teologia desgraçada? Você vai saber agora por quê. Está aqui no texto. Ó. Porque Deus, Ele dá o sol só para os evangélicos. Inclusive, as vagas dos concursos públicos são todas dos evangélicos. Isso é uma teologia muito satânica, perversa, maligna, ou não é? O sol, o Pai, quando Ele traz o sol, e o sol é a vida, é a luz, sem Ele nós nem existiríamos, porque Ele alimenta
traz vitamina, aquece. Aí Deus olha para todos os homens maus e bons, e Deus não faz seleção de maus e bons. Ele dá a todos. Isso é Deus. Sol para todos. Não, Deus, aquele lá é mau, é perverso, é ateu. Não, o sol é para todos. Deus é amor. Você daria o sol a todos? Se Deus falasse assim, olha, hoje o sol está sob o seu comando, e os raios também, as tempestades, tudo está por sua conta. Irmã Viviane, você daria o sol para alguém? Para todos? Alguns você daria para todos? Ou tem alguns que falam assim, hoje não vai ter o sol? Raio. Não, uns a gente ia rachar a cabeça dele, ia pegar fogo no cabelo. Ele ia ficar desesperado, o cabelo ia pegar fogo. Mas que Deus maravilhoso, que coisa estranha. Engraçado. Deus, por que eu devo amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem? Ora, porque Deus, que é Deus, Ele ama a todos. Ele dá o sol a todos. Está aqui, ó, Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ele não é faccioso, Ele não faz divisão. Essas bênçãos não são meritórias. São graça, bondade, amor, misericórdia. Então, se eu sou filho do Pai Celestial, é natural que eu faça isso. Por isso que eu digo que às vezes nós vivemos como filho do demônio, pensando que somos filhos de Deus. Porque quando nós agimos de acordo com o demônio, nós estamos agindo segundo a sua natureza. Não vos conformeis com este século. Então esse século tem suas leis, seus princípios. E você não pode caminhar segundo essas leis, esses princípios. Pastor, o que eu faço? Porque na verdade a minha constituição é essa. E a sua, pastor, também é a mesma minha. É verdade. É por isso que nós estamos dentro de um processo. Por que nós devemos vir à reunião e ouvir essas palavras? Porque essas palavras vão gerando em nós uma nova consciência da verdade. Quando diz não vos conformeis a esse século, é o aspecto negativo. Mas ele continua agora dando um aspecto positivo. Mas transformai-vos. Aqui há uma ordem para você. Você deve ser transformado. Ou melhor, você deve se transformar. Transformai-vos. Está no imperativo. Então é para eu me transformar? Sim. É para você se transformar. Mas como é que eu vou me transformar? Eu pensava que a transformação era obra do Espírito Santo. Mas é. O problema é que depois que inventaram o tal do diabo dos crentes, o Espírito Santo dos crentes, ninguém mais faz mais nada. Porque quando eu faço coisa errada, a culpa é do demônio. Foi ele que fez. E para eu também me santificar, isso é um problema do Espírito Santo. Então eu fico aqui, ora culpando o diabo pelo que eu faço de errado, ora culpando o Espírito Santo pela minha negligência, porque eu não mudo. Não, mas o Espírito Santo vai fazer a obra, ele vai fazer a obra. Calma, ele vai fazer a obra. E a ordem é: transformai-vos. Então você deve proceder. Ação, ordem. Mas como é que eu posso me transformar? Não tem como. Se não tem um caminho de usos e costumes, como é que eu posso fazer isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem uns que dizem do vosso entendimento. O modo como você entende, como você apreende a vida, a existência, o homem, o próximo, Deus, a criação, os vegetais, os animais. Somente quando você tiver uma nova maneira de pensar, é que você vai poder experimentar
experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Andar no Espírito, portanto, é andar segundo uma mente renovada. Você andar de acordo com os princípios selados no seu entendimento. Pastor, mas aí me soa isso como sendo uma coisa meramente humana. Eu não vejo o agir do Espírito Santo aqui. Calma. É porque para essas palavras tão estranhas de Mateus se tornarem tão orgânicas e tão desejáveis e tão maravilhosas, e se tornarem a única razão, e se tornarem o único caminho possível, porque hoje em dia a vingança é vista como o único caminho possível. Quer ver uma coisa? O que fazer com o bandido que assassina, que estupra? O que fazer com ele? Qual é a saída para resolver? Mata o desgraçado e desse nós estamos livres. Ou não? A pena de morte, que o Datena, todo o programa diz que tem que ter, é a única solução que ele vê. E que muitos veem. Mas resolve? Resolve o problema? Mata o desgraçado e o parente ainda vai pagar a bala. Daqui uns dias você também estará na fila da cadeira elétrica. Para você matar um é rapidinho. Você aqui dentro, para matar um é rápido. É rápido. É só você chegar na sua casa e você vir ali alguém estuprando sua filha. Você mata imediatamente sem pensar em Deus nem em ninguém. Ou então uma coisa mais banal, uma briga de trânsito. Uma dívida que alguém não pagou para você. Tudo é uma questão de você de repente se desequilibrar e você depois pode até vir a se arrepender, mas já está feito e você vai para a fila da cadeira elétrica. Aí nesse momento você não vai concordar mais com isso, vai dizer: e onde está a misericórdia? Onde está o amor? Eu digo para os irmãos, Deus é sábio. Deus é sábio. E a estratégia divina, que é a economia divina, para vencer o mal, para vencer as trevas e para vencer o pecado, é única. É o amor. Demonstrado na cruz. E a vitória do amor revelado na ressurreição. A ressurreição é a prova de que o amor é maior do que o ódio. E a vida é maior do que a morte. É a grande prova. Muitos creem na ressurreição, mas não acreditam que o amor é o único capaz de vencer. Então você não acredita na ressurreição.